Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. 3. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleite também no Senhor, e Ele considerará o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, Ele tudo fará. 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. E o 7 diz assim: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daqueles que prosperem em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esses versículos, eu acho interessante que logo no início está dizendo bem: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas que obram iniquidade. E concordando com essa mesma visão, o interessante é que no Salmo 73, que é o Salmo de Asaf vai falar a mesma coisa, o que aconteceu com ele. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aí no 2 vai dizer assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele continua falando, e no decorrer ele diz assim, porque não há aperto na sua morte, porque não se acham trabalhos forçados como os outros demais. E começa a citar várias coisas. Só que quando chega mais à frente, lá para o 16, 15, 16, vai dizer assim, até que eu entrei na casa do Senhor e entendi o fim deles. Certamente o Senhor os colocou em lugares escorregadios. Aqui ele entende perfeitamente que os ímpios, exatamente como está concordando com o Salmo 37, os ímpios, olha só a epígrafe logo no Salmo 37, a prosperidade dos pecadores acaba, somente os justos serão felizes. Ou seja, você já percebeu no mercado, tem alguns produtos que embaixo tem lá a data de validade dela, válido até tal data. Alguns têm um prazo mais estendido, outros menos, e alguns está assim, prazo indeterminado. Assim como é papel higiênico, entre outras coisas. O que você observa é que a prosperidade dos ímpios tem prazo de validade, tem data para acabar. O dos justos é indeterminada. Deus tem algo eterno para nós, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. O interessante é que quando o ímpio, ele sobe os degraus dele com rapidez, logo depois existe um tobogã para ele descer, porque não prospera. Agora os justos, muitas vezes é sofrido, sobe um degrau hoje, com muito custo, sobe um degrau amanhã, com muito custo, mas cada conquista que ele tem, é o Senhor que deu. Ele não tem dúvida que foi Deus que deu, e ele não teme o dia de amanhã, porque Deus prospera e está lá no amanhã esperando ele. Agora, olha como é gradativo. No 3 ele diz, confia no Senhor. No 4 ele diz, deleita-te. No 5, entrega. E no 7, descansa. O confia no Senhor, confiar em Deus, é um dos caminhos, para que nós possamos galgar nossas bênçãos de forma justa e não temer o dia da manhã. Confiar em Deus tem um significado de confiança que eu acho interessante, muito antigo, que eu vi escrito isso no dicionário, dizendo assim, que é segurança íntima de procedimento. Isso é confiança. E eu estava até citando numa congregação onde fui pregar domingo, estava falando sobre isso, essa confiança íntima de procedimento. Eu falando da minha esposa, as mulheres irmãs que sempre tem que fazer os exames ginecológicos anualmente, e a minha esposa tinha um médico lá em Campo Grande, e ele sempre cuidou dela, foi obstetra da minha filha. E o interessante é que sempre era o doutor Leonel, ele estava lá, sempre certinho, e confiava no doutor Leonel de uma forma assim. Eu percebi que o ginecologista, ele pede o exame, mas antes que o exame chega, ele já passa a receitinha da pomadinha que tem que se colocar lá, não é isso? Não é assim? E aí o que a gente faz? Compra e usa.
Por quê? Porque a gente sabe que o médico, ele tem autoridade, ele tem conhecimento de causa, e o que ele passou vai ser realmente para aquele problema. E a grande questão é que muitas vezes nós confiamos no médico, confiamos no advogado, que muitas vezes pode perder uma causa, mas será que confiamos no Senhor? Será que nós depositamos toda a nossa confiança no Deus que não falha, que não perde batalha? Será que nós confiamos em Deus? O outro passo é deleita-te no Senhor. O interessante é que deleitar-se significa ter prazer em Deus. Diferentemente, lá, se não vai me memória, de Tiago, diz assim: olha, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites, ou seja, seus próprios prazeres. Uma coisa é nós gastarmos ou pedirmos algo para o nosso próprio prazer. Outra coisa é deleitar no Senhor, ter prazer em Deus. Ter prazer em Deus é justamente o que Deus fala para Josué: ó Josué, você medita na minha lei, de dia e de noite, para que você possa prosperar. Ou seja, deleita-te em mim, Josué, porque se você se deleitar em mim, você prosperará nos seus caminhos. É um grande segredo. O outro ponto, eu vou resumir e vou dizer: entrega e descansa. Entrega e descansa. Está um problema na minha frente, entrega e descansa. Muitas vezes nós estamos com uma dor de cabeça, falando assim: meu Deus, veio uma conta para mim que não era para vir, veio um preço injusto da conta de luz, vamos dizer, colocar por um exemplo, e muita gente fica ali com a cabeça quente, aquela coisa que sabe que foi uma injustiça. A gente chama um advogado, disse: doutor, e aí? Ele fala assim: ó, é causa ganha. Sabe o que você faz? Você entrega e descansa. Não é isso que você faz? O doutor fulano de tal diz que é causa ganha, e você tem esperança que daqui a pouquinho você vai ganhar essa causa, não é assim? Ô meu irmão, só que você está integrando essa causa, não é na mão de advogado, não é na mão dos advogados dos advogados, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que não perde causa. Eu acho interessante que muitas vezes você entrega e descansa. Eu quero colocar aqui, muitas vezes eu estou aqui com uma chave do meu carro na minha mão, e eu tenho uma mania muito errada de pegar e fazer o seguinte: estou cansado de dirigir, eu falei: Cristiana, minha esposa, dirige. Só que eu fico assim, ó, cuidado com quebra-mola, cuidado com buraco, cuidado com aquilo ali. Eu estou descansando? Eu entreguei, mas não descansei. Ô meu irmão, quando o motorista está fazendo uma viagem de ônibus, vamos dizer assim, você percebe que aquele motorista tem um outro do lado, um copiloto ali. Ele pega um determinado ponto da viagem, ele entrega a chave na mão do outro e sabe o que ele faz? Dorme, descansa. Sabe por quê? Porque ele confia que aquele outro colega que está ali dirigindo é um bom motorista e vai chegar no destino certo. Ô meu irmão, pega a chave na direção da tua vida e entrega na mão do Senhor e confia no Senhor. Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus.